Ascensão através de habilidades. 12º nível, a escolha de Maria, 4. Julgamento do caos em andamento. Julgamento de loucura em andamento. Julgamento de medo em andamento. Julgamento de morte instantânea em andamento. Julgamento da alma perdida em andamento. Julgamento de inconsciência em andamento. Todos os julgamentos foram bem-sucedidos. Julgamento do caos em andamento. Julgamento de loucura em andamento. Julgamento de medo em andamento. Os julgamentos continuam tendo êxito e sendo tentados novamente. Quando o julgamento foi bem-sucedido, outro julgamento foi julgado novamente. Os julgamentos não pararam. Help, help. A situação do fantasma era pior que a de Taezan. Parecia estar de alguma forma pendurado, mas seu corpo branco, que parecia prestes a desaparecer a qualquer momento, zumbia como a estática de uma televisão. Taezan olhou para a mulher que estava rindo maliciosamente. O sorriso da mulher se aprofundou. Taezan fez uma careta. É assim que você trata seu convidado? A pressão do poder diminuiu por um momento. As notificações de julgamento em voz alta também desapareceram. Help. O fantasma mal conseguiu respirar. A mulher riu com desdém. O fantasma fez uma reverência. Obrigado, ó Deus. Não me agradeça. Isso é o que ele disse. Muito tempo sem ver. Já faz muito tempo. A mulher e o fantasma pareciam se reconhecer. A mulher riu. Sim, é a primeira vez desde o nosso encontro desagradável. Embora tenha sido dito de brincadeira, o fantasma não conseguiu responder descuidadamente. Depois de olhar para o fantasma por um momento, a mulher voltou seu olhar para Taezan. Bem, você sabe quem eu sou, não é? O Deus da escolha, Maria. Não havia como confundi-la. O julgamento mental que ocorreu antes era mais denso e parecia mais infinito do que a pior entidade que ele já tinha visto, o apóstolo. Eu sou a deusa da escolha. Eu sou o Deus que chegou a este lugar repetindo escolhas hediondas e que impõe escolhas aos mortais. O apelido atribuído a um Deus revelava o que o Deus estava encarregado. Bem-vindo ao meu santuário. Você é uma criança preciosa. Com um sorriso, a deusa olhou para Taezan. Vendo um rosto cheio de boa vontade, Taezan ficou surpreso e surpreso. Isso é. Ele não havia pensado profundamente sobre os deuses. Ele tinha certeza de que eram entidades poderosas, mas não achava que cada indivíduo seria tão forte. Ele pensou que eles poderiam ser 2 ou 3 vezes mais fortes que um apóstolo, no máximo. Mas o Deus que ele testemunhava diretamente estava em um nível diferente. Existem dezenas, centenas de entidades como esta? Enquanto Taezan ria interiormente, incrédulo, o fantasma falou com cautela. Grande, posso me atrever a fazer uma pergunta? Vá em frente, você é uma criança que agora está morta. Não é que não poderíamos ser convidados para o santuário de um Deus? Que nós, como mortais, não poderíamos aceitar isso. Não, não é assim, criança. Você não suporta a nossa existência, mas esse é um problema que pode ser resolvido. Existem outros problemas. Maria riu. Você não foi chamado porque não valia a pena ligar. O fantasma fechou a boca. Desta vez Taezan falou. Você quer dizer que eu tenho valor? O fantasma engoliu em seco com a pergunta audaciosa. Do seu ponto de vista, o comportamento de Taezan foi bastante rude. Mas Taezan não pensava assim. A deusa à sua frente não sentiria que tal comportamento fosse indelicado. Sua presunção acertou em cheio e a deusa riu. Você tem valor. Você é muito interessante para nós. Eu queria ver você pessoalmente. A deusa demonstrou interesse pessoal. O fantasma não conseguiu esconder seu espanto diante desse fato. Durante todo o tempo que viveu no labirinto, nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Laquiratas estava tão agitado que pensei que deveria ser rigoroso. Mas você valeu a pena. Maria, poucos aceitaram a aprovação imposta por ela, aquela que impôs o julgamento das escolhas. Menos ainda emergiram triunfantes. Em particular, nenhum único desafiante conseguiu sobreviver a uma aprovação que ela pessoalmente aprimorou. Mesmo assim, Taezan passou no teste. Além disso, ele alcançou resultados que a agradaram. Maria olhou para Taezan com os olhos de alguém que encontrou um tesouro precioso. Achei que me estabelecer aqui seria decepcionante, mas foi uma boa escolha. Gostaria de perguntar uma coisa. O que você teria feito se eu tivesse mentido na escolha do julgamento? Se fosse esse o caso. A deusa falou suavemente. Você não teria gostado. Instantaneamente, uma atmosfera opressiva os envolveu. O fantasma não pôde deixar de respirar fundo. Aquele ao seu lado fez isso no passado. O fantasma riu sem jeito. Não mentir era a resposta certa. Se tivesse feito isso, a deusa provavelmente não teria mostrado tal favor a ele. A deusa abordou o principal motivo de sua convocação de Taezan. Criança, você realmente não tem intenção de se tornar meu apóstolo? Ela gostava de Taezan. Ela era a deusa da escolha. Ela não gostava de coerção. Os julgamentos de Maria concederam aos destinatários a liberdade de escolha. No entanto, esse era o problema. Os aventureiros que fizeram seus testes mentiram. Embora isso também fosse uma escolha, ela não gostou. Ela gostou das escolhas honestas e do poder e inteligência para superá-las. Foi uma questão de preferência. Desde que o labirinto foi projetado,
Ela não nomeou um único apóstolo. Nenhum deles a agradou. Mas Taizan era diferente. Ele fez escolhas sem mentiras e venceu perfeitamente a usar a razão e a sabedoria em uma situação quase impossível. Ela ficou muito satisfeita com Taizan. Se você aceitar, você será meu primeiro apóstolo. O que você deseja se tornará realidade e você percorrerá o labirinto como meu representante. Ninguém se atreverá a abrir a boca contra você, mesmo que sejam apóstolos de outros deuses. Maria tinha tanto poder, e ela estava disposta a dar para Taizan. Que tal? Desculpe. Taizan recusou calmamente. A oferta de Maria era certamente atraente. Se ele tivesse tal poder, poderia descer o labirinto mais rapidamente. Mas não era o caminho que ele queria. Com um sorriso, Maria recuou graciosamente. Isso também não é ruim. Eu respeito sua escolha. Ao contrário das expectativas, ela não parecia chateada. Taizan então decidiu que deveria poder perguntar. Posso fazer uma pergunta? Quanto você sabe sobre mim? Diante daquela pergunta que perfurou a essência do assunto, Maria riu. Eu sei tanto quanto você pensa. Que esta não é sua primeira vez aqui. Que você usou o que a cobra vomitou. Ela sabia que Taizan havia retornado a tempo. Pobre criança. Uma criança que se desviou por escolha própria. Uma criança que foi envolvida em suas travessuras. Não foi surpreendente. Em primeiro lugar, o trono de Ouroboros que Lita Yeon obteve era daqui, o labirinto. Os deuses não deixariam um item que eles próprios não pudessem controlar. Especialmente quando Taizan foi capaz de interferir um pouco no tempo, não parecia provável que um ser com tal poder fosse preso pelo tempo. Mas algo chamou sua atenção. Você diz que eu fui pego em uma travessura? O que mais seria se não travessura? Eles lhe deram as escolhas erradas. Eles impediram você de ir aonde deveria. Isso não te atormentou? Os olhos de Taizan se estreitaram. Por travessura, ela quis dizer os modos fácil, normal e difícil. A deusa sabia quais escolhas lhes eram dadas. Você sabe quem eles são? Ao ouvir sua voz calma, mas emocional, a deusa riu baixinho. Eu lhe darei essa resposta se você aceitar minha oferta. Então você quer dizer que não pode me contar. É um fardo para nós também, você vê. Não podemos dizer sem um preço. Ainda assim, isso foi uma espécie de resposta. A deusa falou com um sorriso. Você é notável agora, mas ainda fraco. Desça um pouco mais. Há algo que você precisa receber. Sua atenção é demais para alguém como eu. A única razão pela qual você pode dizer isso é porque você não entende este lugar. Você não tem ideia do que os aventureiros de quem você fala fazem aqui. Vamos ficar aqui para uma peça. Mas não é uma peça calma e simples. É uma brincadeira com nossas vidas como aposta. Aborrecimento brilhou brevemente nos olhos da deusa. Só com isso, a atmosfera tornou-se fortemente sufocante. Eu adoraria esmagar você, mas isso não seria divertido. Não somos infantis o suficiente para ter acessos de raiva. A deusa sorriu novamente. Você saberá em breve. Sim, isso também será divertido. Sua luta com eles. Só então, um barulho ressoou de fora do santuário. Ah, eles estão aqui. Algo problemático aconteceu. O espírito engoliu em seco. Uma presença tremenda apareceu. Não era muito menor que a de Maria. Até mais, criança. Com sua despedida, o corpo de Taizan começou a se afastar do santuário. Rachadura. A parede do santuário se abriu. Um enorme globo ocular era visível através da abertura. Estava cheio de aborrecimento. Com uma gargalhada com essas últimas palavras, Taizan retornou ao labirinto. O espírito ainda estava ali com a boca aberta, aparentemente em estado de choque. Taizan também estava em estado de choque. No entanto, seu choque foi diferente daquele do espírito. Que piada. Taizan acreditava que não teria oponente se simplesmente se concentrasse apenas em suas estatísticas. Isso não foi arrogância nem arrogância. Ficou evidente quando se comparou a Li Taeyeon, que havia concluído o modo solo. Ele foi derrotado pelos apóstolos, mas não foi devido ao seu próprio poder. Foi por falta de estatísticas. Mesmo que ele fosse um buscador de deuses, mesmo a Inzar, se ele fosse o que era, ele poderia vencer, mesmo que fosse difícil. Com apenas metade das estatísticas de Li Taeyeon, ele pensou que seria uma vitória certa. Simplificando, se o seu antigo eu tivesse cuidado das estatísticas em seu nível atual, a humanidade teria sobrevivido pelo menos mais um ano. Então, enquanto limpava o labirinto, ele não tinha muito orgulho ou espírito competitivo. Houve algumas crises, mas ele não se sentiu particularmente animado porque essas crises ocorreram porque o seu eu atual era mais fraco do que o seu antigo eu. Ele estava apenas pensando em desenvolver suas estatísticas tanto quanto possível e retornar à Terra. Mas os deuses eram incrivelmente poderosos. Não só Maria, mas até o Deus que apareceu no último momento era igualmente poderoso. Mesmo que seu antigo eu tivesse feito tudo, ele nunca teria sido capaz de derrotá-los. Mesmo que suas estatísticas estivessem no nível de Li Taeyeon, não seria muito diferente. Isso foi um choque para Taizan. Então e aqui? Os olhos de Taizan brilharam. Eles disseram que os outros modos eram falsos. Taizan detinha o maior poder nessas falsificações. Se ele ganhasse tudo neste lugar, que poderia ser chamado de real, ele também poderia se opor aos deuses. Ou ainda seria impossível? Eu quero experimentar.
Taesan murmurou. Ele agora tinha um objetivo profundamente pessoal. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.